livro proibido que revela a verdade sobre a morte. A morte, um dos maiores mistérios da existência humana, continua a intrigar e assombrar a humanidade. Este artigo se propõe a explorar a profundidade dos segredos ocultos no livro Tibetano dos Mortos, uma obra que, por séculos, foi considerada sagrada e proibida por muitos. O que acontece após o último suspiro? E se tudo que você acredita sobre a morte for uma construção social, um sistema de controle que alimenta o medo e a incerteza? Ao longo deste texto, mergulharemos nas revelações impactantes que podem transformar sua perspectiva sobre a vida e a morte. O livro Tibetano dos Mortos oferece uma visão única sobre a consciência e a experiência da morte, ao contrário da visão ocidental, que muitas vezes considera a morte como um fim absoluto. Os ensinamentos tibetanos sugerem que a consciência persiste após a morte do corpo físico. Essa perspectiva nos leva a questionar o que realmente significa morrer. A transição da vida para a morte é descrita como uma viagem, onde a consciência é guiada por várias etapas, conhecidas como bardo. Durante o bardo, a consciência enfrenta visões e experiências que refletem os pensamentos e ações da vida vivida. Essa ideia ressoa profundamente com muitas tradições espirituais ao redor do mundo, que ensinam que a vida não termina com a morte, mas sim se transforma. Isso pode ser uma revelação libertadora, permitindo que as pessoas revejam seus medos e ansiedades em relação à morte. Ao entender que a vida é uma jornada contínua, a morte se torna menos um fim e mais um novo começo. A sociedade moderna é permeada por um medo profundo da morte, um medo que é frequentemente explorado e manipulado por sistemas de controle, sejam eles religiosos, políticos ou sociais. A narrativa dominante muitas vezes pinta a morte como algo a ser temido, uma consequência aterrorizante que deve ser evitada a todo custo. No entanto, ao examinar as tradições espirituais mais antigas, como as ensinadas no livro Tibetano dos Mortos, percebemos que esse medo é uma construção que pode ser desmantelada. Os sistemas de controle se alimentam do medo da morte para manter a conformidade e a obediência. Eles nos ensinam a temer o desconhecido, a evitar a discussão sobre a morte e a vida após a morte. No entanto, ao explorar esses conceitos, podemos encontrar um caminho para a verdadeira liberdade. A compreensão profunda da morte e da consciência nos permite viver de forma mais autêntica e libertando-nos das amarras do medo e da ignorância. As revelações contidas no livro Tibetano dos Mortos não apenas desafiam as normas sociais, mas também oferecem um novo paradigma para viver. Quando começamos a ver a morte como uma continuação da jornada da alma, a vida adquire um novo significado. Cada momento se torna precioso, e cada interação é uma oportunidade para crescimento e aprendizado. Essa mudança de perspectiva pode ser profundamente transformadora, levando a uma vida mais plena e consciente. Um exemplo notável é a prática da meditação sobre a morte, uma técnica recomendada no livro Tibetano dos Mortos. Ao contemplar a impermanência da vida, os praticantes são incentivados a valorizar o presente e a cultivar uma atitude de gratidão. Essa prática não apenas reduz o medo da morte, mas também aumenta a apreciação pela vida, promovendo um estado de paz interior e felicidade. A verdadeira libertação, de acordo com os ensinamentos tibetanos, não reside na negação da morte, mas na aceitação e compreensão sobre a vida. O que temos aprendido pode ser uma ilusão, e a sabedoria sobre a vida após a morte pode nos libertar das correntes que nos prendem à ansiedade e ao medo. Ao abraçar essa nova perspectiva, podemos não apenas mudar a forma como vivemos, mas também como morremos, transformando a experiência da morte em uma continuação da jornada da alma. Em resumo, ao nos aprofundarmos nas lições do livro Tibetano dos Mortos, somos desafiados a mudar nossa compreensão da morte, a libertar-nos do medo que a envolve e a viver plenamente cada momento. Essa é uma jornada não apenas para explorar os mistérios da morte, mas também para descobrir a essência da vida. Obras que complementam os ensinamentos do livro Tibetano dos Mortos. Os ensinamentos contidos no livro Tibetano dos Mortos são profundos e complexos. E ao longo dos séculos, várias outras obras surgiram para complementar e expandir essas ideias. Estas obras não apenas oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a vida, a morte e a consciência, mas também apresentam práticas e filosofias que podem enriquecer a compreensão dos ensinamentos tibetanos. Nesta, exploraremos algumas dessas obras, que se destacam por suas contribuições significativas ao estudo da espiritualidade
e da morte, um dos textos mais importantes do budismo. O Sutra do Coração é uma obra fundamental que aborda a natureza da realidade e a interdependência de todos os fenômenos. Este sutra é especialmente relevante para aqueles que desejam entender a impermanência e a vacuidade, conceitos que estão intimamente ligados aos ensinamentos do livro Tibetan dos Mortos. Através de suas palavras, somos levados a questionar a natureza do eu e a perceber que a vida e a morte são aspectos de um mesmo contínuo. O Sutra do Coração enfatiza a ideia de que tudo é transitório e que a percepção de um eu fixo é uma ilusão. Essa compreensão é crucial para a prática espiritual, pois nos ajuda a desapegar do medo da morte e a viver de forma mais autêntica e livre, através da meditação e da contemplação deste sutra. Os praticantes podem aprofundar sua conexão com os ensinamentos tibetanos, desenvolvendo uma visão mais clara sobre a realidade da existência. Embora pertencente a uma tradição espiritual diferente, o Livro dos Mortos egípcio oferece insights fascinantes sobre a vida após a morte e a jornada da alma. Este texto, que remonta à antiga civilização egípcia, descreve o processo de julgamento que a alma deve enfrentar após a morte, onde é pesada contra a pluma da verdade. As semelhanças entre os conceitos de julgamento e renascimento, presentes no Livro dos Mortos egípcio e no Livro Tibetano dos Mortos, são notáveis. Ambos os textos abordam a ideia de que as ações e intenções durante a vida influenciam a experiência após a morte. Essa conexão entre as duas tradições pode proporcionar uma compreensão mais rica e diversificada sobre a continuidade da consciência e a importância de viver com ética e compaixão. Ao explorar o Livro dos Mortos egípcio, os leitores podem encontrar paralelos que reforçam os ensinamentos tibetanos e ampliam a visão sobre a vida além da morte. Outro texto essencial é O Caminho do Bodhisattva Bodhicharyavatara, escrito por Shantideva, um monge budista indiano. Este trabalho é um guia prático para desenvolver a compaixão e a sabedoria, e enfatiza a importância de ajudar os outros a alcançar a iluminação. Os ensinamentos do Bodhisattva são particularmente relevantes quando consideramos a perspectiva da morte e do renascimento. A prática da compaixão e do altruísmo apresentada neste texto ressoa profundamente com os conceitos do Livro Tibetano dos Mortos, que reconhece a importância de viver de maneira consciente e benevolente. O Caminho do Bodhisattva encoraja os praticantes a cultivar uma mente altruísta, não apenas para o benefício dos outros, mas também para a própria libertação da dor e do sofrimento. Assim, ao integrar os ensinamentos de Shantideva, os leitores podem enriquecer sua jornada espiritual e sua compreensão sobre a morte, além das obras escritas. A prática da meditação é uma das formas mais eficazes de aprofundar a compreensão dos ensinamentos do Livro Tibetano dos Mortos. A meditação sobre a morte, muitas vezes recomendada por mestres tibetanos, permite que os praticantes enfrentem seus medos e incertezas de maneira direta. Essa prática é complementada por outras tradições, como a meditação Zen e as práticas de mindfulness, que também enfatizam a importância de estar presente e consciente em cada momento. Essas práticas de meditação não apenas ajudam a cultivar uma maior aceitação da morte, mas também promovem uma vida mais plena e consciente. Ao se conectarem com a impermanência e a fragilidade da vida, os praticantes podem desenvolver uma apreciação mais profunda pelas experiências cotidianas, transformando sua visão sobre a vida e a morte. Explorar outras obras que complementam os ensinamentos do Livro Tibetano dos Mortos é uma jornada enriquecedora que pode expandir a compreensão sobre a vida, a morte e a consciência. Textos como o Sutra do Coração, o Livro dos Mortos egípcio e o Caminho do Bodhisattva, juntamente com práticas de meditação, fornecem uma base sólida para aqueles que buscam compreender a natureza da existência. Ao integrar essas diversas perspectivas, os praticantes podem não apenas aprofundar sua compreensão sobre os mistérios da morte, mas também viver de maneira mais autêntica e significativa. Ao final, a busca por conhecimento e compreensão se revela como um caminho para a verdadeira libertação, permitindo que cada um de nós enfrente a morte com coragem e sabedoria. Principais diferenças entre o Livro Tibetano e o Egípcio dos Mortos. O Livro Tibetano dos Mortos e o Livro dos Mortos egípcio são duas obras espirituais significativas que abordam a morte e o que acontece após ela, mas de perspectivas muito distintas. Ambas as tradições oferecem insights valiosos sobre a vida, a morte e a continuidade da consciência, mas suas abordagens, crenças e práticas variam em aspectos fundamentais. Neste artigo, exploraremos as principais diferenças
entre esses dois textos sagrados, iluminando suas particularidades e a rica tapeçaria de crenças que cada um representa. O livro tibetano dos mortos, conhecido como Bardo Thodol, é um texto central do budismo tibetano, datado do século VIII, embora suas raízes possam ser ainda mais antigas, provenientes de tradições orais. Ele surgiu em um contexto cultural, onde a meditação, a prática espiritual e a compreensão da impermanência são fundamentais. Este livro é utilizado como um guia para aqueles que estão passando pela experiência da morte e do renascimento, oferecendo instruções sobre como navegar pelo bardo, o estado intermediário entre a morte e o renascimento. Por outro lado, o Livro dos Mortos Egípcio, ou Textos das Pirâmides, é uma coleção de escritos funerários que remontam ao Antigo Egito, com suas primeiras versões, datando de cerca de 1500 a.C. Este texto foi criado em um contexto onde a vida após a morte era um aspecto central da cultura egípcia. Os egípcios acreditavam em um mundo subterrâneo, onde os mortos deveriam passar por julgamentos e rituais para assegurar sua passagem para o além. Assim, o Livro dos Mortos reflete as crenças e práticas funerárias da sociedade egípcia, enfatizando a importância de rituais adequados para garantir a sobrevivência da alma. Uma das diferenças mais marcantes entre os dois textos é a maneira como cada um aborda a morte e a continuidade da consciência. O Livro tibetano dos mortos apresenta a morte como uma parte natural da existência e descreve um processo de transição. A consciência é vista como algo que persiste após a morte do corpo físico, passando por várias etapas no bardo, onde é confrontada com suas experiências passadas e escolhas. A ênfase está na preparação espiritual para a morte, com orientações práticas sobre como lidar com a experiência de forma consciente e tranquila. Em contraste, o Livro dos Mortos Egípcio foca na jornada da alma após a morte, onde ela deve passar por um julgamento. Neste julgamento, a alma é pesada contra a pluma da verdade, representando a justiça e a moralidade. Se a alma for considerada leve o suficiente, ela é permitida a entrar em um reino de felicidade eterna. Se não, ela enfrenta a punição. Essa visão enfatiza a dualidade entre a vida e a morte, destacando a importância da moralidade e da justiça nas ações durante a vida terrena. Os rituais e práticas espirituais associados a cada texto também demonstram diferenças significativas. O Livro tibetano dos mortos é frequentemente recitado por monjas e monges tibetanos durante os rituais de morte, funcionando como um guia para o falecido e os que ficam. A meditação e a contemplação sobre a morte são práticas comuns que ajudam os vivos a se prepararem para a inevitabilidade da morte, promovendo uma vida de consciência e compaixão. Por outro lado, o Livro dos Mortos Egípcio inclui uma série de feitiços e invocações que eram colocados nas tumbas para ajudar o defunto em sua jornada no além. Os rituais funerários eram elaborados e complexos, envolvendo a mumificação, oferendas e cerimônias realizadas por sacerdotes. A crença era que a correta execução desses rituais garantiria a proteção e o bem-estar da alma no além, enquanto o Livro tibetano dos mortos enfatiza a importância da prática espiritual e do estado da mente durante a morte. O Livro dos Mortos Egípcio coloca um foco maior na moralidade e nas consequências das ações. O julgamento da alma no mundo subterrâneo reflete uma visão ética que considera as ações da vida terrena como determinantes do destino após a morte. A moralidade é, portanto, um elemento central da experiência pós-morte no contexto egípcio, enquanto o budismo tibetano se concentra na transformação da consciência e na superação do apego. Em suma, o Livro tibetano dos mortos e o Livro dos mortos egípcio oferecem duas abordagens ricas e distintas sobre a morte e a vida após a morte. O primeiro fornece um guia espiritual para a transição consciente e a continuidade da consciência, enquanto o segundo enfatiza a moralidade e os rituais necessários para garantir sobrevivência da alma no além. Ambas as obras, embora diferentes em suas crenças e práticas, nos convidam a refletir sobre a natureza da vida, da morte e do que pode existir além dela, enriquecendo nossa compreensão das experiências humanas universais. A influência do livro tibetano e do livro egípcio dos mortos nas culturas de origem. Tanto o Livro tibetano dos mortos quanto o Livro dos mortos egípcios são obras que transcenderam seu papel como meras instruções espirituais, influenciando profundamente as culturas de seus respectivos contextos. Esses textos não apenas moldaram a forma como as sociedades veem a vida e a morte, mas também impactaram rituais,
práticas espirituais e a arte. Nesta, exploraremos como cada um desses livros influenciou as culturas tibetana e egípcia, estabelecendo legados duradouros que ainda ressoam nos dias de hoje. O livro tibetano dos mortos, ou Bardo Thodel, é um texto central no budismo tibetano e exerce uma influência significativa nas práticas espirituais e na compreensão da vida e da morte na cultura tibetana, através de seus ensinamentos. A obra moldou a perspectiva dos tibetanos sobre a impermanência e a natureza da consciência. A noção de que a morte é uma transição e não um fim absoluto permeia as crenças espirituais tibetanas, incentivando uma vida de compaixão, meditação e busca pela iluminação. Os rituais associados à morte, como os cantos e recitações do Bardo Thodol, são fundamentais nas cerimônias funerárias tibetanas. Essas práticas não apenas oferecem consolo aos enlutados, mas também orientam o falecido durante a experiência do bardo, promovendo uma morte tranquila e consciente. Essa abordagem contribui para a criação de uma cultura que valoriza a espiritualidade e a preparação para a morte, permitindo que os tibetanos enfrentem a morte com aceitação e serenidade. O livro tibetano dos mortos é profundo e abrangente na cultura do Antigo Egito, moldando as crenças sobre a vida após a morte e os rituais funerários. Este texto sagrado, repleto de feitiços e invocações, era essencial para a preparação dos mortos para a jornada no além. A crença na vida após a morte era tão enraizada que influenciou todos os aspectos da vida egípcia, desde a arquitetura das tumbas até os rituais cotidianos. Os egípcios acreditavam que a forma como tratavam os mortos e realizavam os rituais funerários determinava o destino da alma. Como resultado, a mumificação e a construção de tumbas elaboradas tornaram-se práticas comuns, refletindo a importância que a sociedade atribuía à vida após a morte. O Livro dos Mortos, portanto, não apenas forneceu orientações sobre o que fazer após a morte, mas também reforçou a ideia de que a vida terrena era uma preparação para a eternidade, levando a uma cultura que valorizava a moralidade e a justiça. Além disso, a influência do Livro dos Mortos se estendeu à arte egípcia, que frequentemente retratava cenas do além e do julgamento da alma. Murais nas tumbas, estátuas e outros objetos funerários foram criados para ajudar a guiar os mortos em sua jornada. Essa rica iconografia não apenas servia a um propósito religioso, mas também se tornou um componente central da identidade cultural egípcia, refletindo as crenças e valores da sociedade. Os legados do livro tibetano dos mortos e do livro dos mortos, que mantém viva a fascinação pela antiga civilização. Os rituais funerários egípcios, embora transformados, ainda refletem a importância da vida após a morte. E a iconografia egípcia continua a inspirar artistas e estudiosos ao redor do mundo. Em resumo, tanto o livro tibetano dos mortos quanto o livro dos mortos egípcio exerceram influência significativa nas culturas de origem, moldando crenças, práticas e expressões artísticas, enquanto o primeiro promove uma visão de aceitação e preparação espiritual para a morte. O segundo enfatiza a moralidade e os rituais funerários como essenciais para a sobrevivência da alma. Esses textos sagrados não apenas moldaram suas respectivas sociedades, mas continuam a ressoar nas culturas contemporâneas, refletindo a universalidade das questões sobre a vida, a morte e o que vem a seguir.